Bem, penso que estão criadas então as condições para continuarmos a nossa reunião, resolvidos aqui alguns problemas técnicos, pedindo desde já desculpa a quem nos segue a partir de casa. Continuava aqui o Sr. Vice-Presidente a apresentar a sua agenda, pedia-lhe que retomasse para continuarmos a sessão. Muito bem. Portanto, como dizia, no dia 16 de setembro estive presente na apresentação da nova rede do Mais Perto. Dia 17 de setembro estive em representação da Câmara no Encontro Nacional de Autarcas que se realizou em Viseu e ontem de manhã no Movimento Sénior Ativo, já no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que teve lugar no Jardim Público. E é tudo. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Passava a palavra ao vereador Ricardo Videira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por saudá-lo a si, Vice-Presidente e demais vereadores, os trabalhadores do município que tornam possível a realização da reunião e também o apoio que nos dão para a respectiva realização e o público que nos assiste a partir de casa. Durante as últimas 2 semanas participei na maioria dos eventos relacionados com as comemorações do 60º aniversário da elevação de Vendas Novas a Conselho. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar a população do nosso Conselho, os trabalhadores do município, os senhores vereadores, o Sr. Presidente, dar conta da minha participação no conjunto das iniciativas que assinalaram os 60 anos da criação do Conselho de Vendas Novas. Obrigado. Muito obrigado, Vereador Tiago. Vereador Luís Matias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudá-lo a si, ao Sr. Vice-Presidente, os senhores vereadores, os trabalhadores do município e a quem nos acompanha a partir de casa. Em termos de agenda, apenas participei nas comemorações do 60º aniversário da elevação de Vendas Novas a Conselho. Muito obrigado, senhores vereadores. No período antes da hora do dia, pergunto se alguém quer usar a palavra. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para 2 questões que, se concordar, farei em conjunto. A primeira, sobre um tema que já temos trazido aqui algumas vezes, relativamente às obras e à intervenção que está a ser feita na estrada de Cabrela, que é um eixo importante para a mobilidade entre a freguesia de Cabrela e o Conselho de Vendas Novas e que tem uma circulação considerável, e perceber qual é que é efetivamente o ponto de situação e qual é que é a previsibilidade de abertura ao público da circulação neste troço. Num outro tópico, tivemos conhecimento por um município que nos manifestou esta preocupação de a rodoviária do Alentejo eventualmente suprimir a carreira que faz a afeiteira no horário do almoço. Aquilo que queria perguntar é se o município tem informação sobre este ponto e, se sim, será possível encontrar alguma solução que, de alguma forma, compense a falta deste transporte, que também faz um serviço essencial para uma zona que, neste momento, encontra-se em franco crescimento, sendo que o loteamento está praticamente com os lotes todos atribuídos e que se espera que, efetivamente, seja uma evolução de um núcleo residencial importante e com a fixação de várias famílias jovens e que, portanto, é um serviço importante. Muito obrigado, vereador Luís. Eu responderei à questão da obra na estrada de Cabrela. O Sr. Vice-Presidente responderá à questão dos transportes. Em relação à obra da estrada de Cabrela, portanto, informar que temos colocado já todo o tapete, portanto, onde vão circular as viaturas que transitarem naquela estrada, e que aguardamos uma intervenção apenas das bermas para abrir a estrada ao trânsito, coisa que deverá acontecer no final desta semana ou na próxima, para abrirmos já, ainda que sem as marcações, porque as marcações rodoviárias são feitas um pouco mais tarde, mas abrirmos já ao trânsito a estrada, com a indicação de estrada sem marcação, mas penso que a intervenção estará concluída muito, muito em breve, na sua totalidade, antecipando inclusive em muito tempo o prazo que tinha sido contratualizado com a empresa e de acordo também com aquilo que já tinha informado em anterior reunião de Câmara. Portanto, muito em breve, eu julgo que na próxima semana estamos em condições de abrir a estrada ao trânsito, portanto, sem marcações, e com essa sinalização, obviamente, para não causar mais transtorno às pessoas que utilizam diariamente aquela via. Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Nós, no início deste mês de setembro, tivemos a entrada em vigor de uma nova concessão de transporte público no Alentejo Central e, ao mesmo tempo, tivemos de fazer alguns ajustes aos horários dos transportes, tendo em conta aquilo que são os horários das aulas para aproveitar e fazer também de transporte escolar. A perspectiva que nós tínhamos no início do verão quanto aos horários escolares eram horários mais estáveis,
em que as horas de entrada e de saída fossem constantes ao longo da semana, exceto à quarta-feira, que são dias de tarde livre. Mas decorrente de todas as alterações que nós conhecemos, nomeadamente do encerramento do colégio e da impossibilidade de conseguir ter todas as turmas ao mesmo tempo nas escolas principais, os horários deste ano acabaram por sair menos coerentes com aquilo que tem sido a tradição. Portanto, há muitas manhãs livres, há muitas tardes livres, para tentar que todos os alunos conseguissem ter as suas aulas na secundária e na C+S. Acontece que nós, dada a informação que tínhamos no início, foi essa a informação que transmitimos inicialmente à rodoviária do Alentejo, que é o operador, e agora, no início do ano letivo, com a saída dos horários finais, já tivemos de apurar algumas possibilidades de alterações de horários que comunicámos, umas entrarão de imediato em vigor, e muitas delas coordenadas também com Montemor, que há carreiras que servem Montemor, Vendas Novas e Landeira, e outras que ainda estamos em negociações com a rodoviária do Alentejo, com o operador, para promover essas alterações no sentido pretendido. No que diz respeito à feiteira, nós já falámos com a CIMAC, que é a Autoridade de Transportes, falámos com o operador, estamos à espera de uma resposta para tentar perceber de que modo é que conseguem garantir um horário por volta da hora do almoço, mas além disso também posso informar que a partir de 3 de setembro, com a entrada em vigor da nova rede do Mais Perto, nós teremos um horário do Mais Perto no início do período da tarde, em que chegará à feiteira pouco antes das 3 da tarde. Pretende também colmatar uma falha que havia nesse sentido de servir aquela localidade. Mas, como digo, nós estamos à espera que o operador nos confirme a possibilidade de servir à feiteira durante a hora de almoço através do serviço público regional da CIMAC. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador Luís Matias, penso que esclarecido. Muito bem. Pergunto se há mais algum ponto antes da ordem do dia. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria de deixar aqui algumas questões. Desde logo, tendo sido, já depois da última reunião de Câmara, as festas do Conselho, considera a CDU a necessidade, que esperemos que os senhores a tenham feito, nomeadamente com os trabalhadores municipais, de ser feita uma reflexão sobre aquilo que foram as festas do Conselho. A necessidade de uma discussão com os trabalhadores do município, com as forças de segurança, com os bombeiros, com outras entidades, para perceber aquilo que foram os impactos e aquilo que significou coisas como a ocupação do espaço público, o corte da Nacional 4 e as alterações de circulação ao trânsito na cidade, as perturbações ao normal, as alterações ao normal funcionamento dos serviços municipais, dada a necessidade de um reforço do trabalho dedicado na questão das festas, as questões da largada, e mesmo assumindo que se quer continuar a fazer a largada, e mesmo assumindo que se quer continuar com aquele espaço, considera a CDU que é necessário também fazer uma reflexão sobre se é naquele sítio, se é naquela localização, ou se não é necessário reenquadrar a localização, ainda que seja a opção do Partido Socialista mantê-la naquela zona, mas a necessidade de refletir sobre isso, e as questões do funcionamento dos trabalhadores e da necessidade de um apelo extraordinário a um contributo dos trabalhadores durante os dias da festa. Pronto, a CDU considera que era importante que esta reflexão fosse feita pelos senhores com os serviços, e que a partir daí a discussão das festas do próximo ano pudesse trazer esses contributos para que coisas que não correram assim tão bem possam ser melhoradas. Depois, uma questão muito direta para saber se há algum problema com os autocarros da Câmara Municipal, se estão a funcionar, se estão avariados, se passa alguma coisa. E uma outra questão sobre a repavimentação da Avenida 25 de Abril e uma alteração ou não ao trânsito ali junto ao Moinho.
àquele entroncamento, àquele cruzamento que tem gerado também alguma confusão a quem por ali circula diariamente, se é para se manter aquela situação que foi alterada ali naquele cruzamento junto ao Moinho, ou se prevê fazer alguma alteração à forma de funcionamento do trânsito. E disse, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Informar que sobre as festas do Conselho temos reunião já agendada com os vários coordenadores dos vários serviços que estiveram ao serviço nas festas do Conselho. Portanto, segunda-feira, dia 26, temos reunião de avaliação. Foi pedido que refletissem, porque qualquer avaliação deve ser feita após um período de reflexão e de amadurecimento também daquilo que vivemos, e sei que muitos deles estiveram a tirar notas para a melhoria do evento, e, portanto, faremos a normal reunião de reflexão no dia 26, que é quando está marcado. No que diz respeito ao autocarros do município, não tenho informação nenhuma, penso que estão todos em funcionamento neste momento, com as revisões que são normais e as intervenções de manutenção, como qualquer outra viatura municipal, portanto não tenho nenhum alerta no sentido contrário. Sobre a questão da obra no 25 de Abril, nomeadamente no cruzamento do Moinho, portanto, informar que não vai haver alteração de sentido de trânsito. Portanto, aquilo que está a ser feito é para o aumento da segurança, portanto, com a redução da velocidade e, nomeadamente, para a travessia de peões, uma plataforma intermédia no cruzamento para garantir a segurança dos peões e dar informação adicional que vai ser colocada uma bateria de semáforos naquele cruzamento que vai regular todo o cruzamento e não só a Avenida 25 de Abril, também a entrada de quem vem da Gago Coutinho e de quem vem do Parque de Feiras. E, portanto, vai ser semaforizado aquele cruzamento para permitir um maior descongestionamento de trânsito, nomeadamente de manhã, com a abertura das aulas, onde registramos há vários anos algumas condicionantes, e garantir também que a segurança rodoviária, porque é essa a índole principal daquela intervenção, é assegurada com uma plataforma no meio que vai permitir aos peões, por exemplo, fazer numa zona de segurança uma paragem a meio, caso verifiquem que alguma viatura não para na passadeira. Portanto, aquilo que estamos a fazer ali é para o aumento da segurança rodoviária, não há qualquer alteração do sentido de trânsito prevista naquela zona. Pergunto se há mais alguma questão, se ficou esclarecido. Então, avançávamos para a nossa reunião, para a nossa ordem de trabalhos. Dr. Helder. Bom dia a todos. Período de ordem do dia. Proposta da terceira revisão ao Orçamento PPI-PAM 2022. Presente proposta do Presidente para a Câmara Municipal aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal a terceira revisão ao Orçamento PPI-PAM 2022, a qual incorpora a. Alterar a receita, aumentando a receita correta em 13.216 euros e diminuindo a receita de capital em 262.423 euros. B. Diminuir a despesa no montante de 249.207 euros, distribuídos da seguinte forma. O plano plurianual de investimentos é diminuído em 94.594 euros e 57 cêntimos no ano 2022. O plano de atividades é diminuído em 83.077 euros e 21 cêntimos no ano 2022 e as dotações da despesa sem plano são diminuídas em 71.535 euros e 22 cêntimos. Muito obrigado, Dr. Helder. Portanto, como puderam analisar esta revisão ao orçamento, e permitam-me focar-me naquilo que é o valor mais significativo da revisão, tem a ver com a nova legislação de que já tínhamos falado em anteriores reuniões, que entrou em vigor em maio e que, de alguma forma, nos obriga a rever em alta, neste momento, os preços das empreitadas que temos em curso, numa ordem estimada de mais de 900 mil euros. Portanto, o principal motivo desta revisão decorre dessa realidade. Foram, pelos serviços municipais, apurados os cálculos das revisões, não só aqueles que já temos para trazer a reunião de Câmara, portanto, no decurso das empreitadas, mas também aqueles que são expectáveis, atendendo aos índices que têm vindo a sair mais recentemente. E, portanto, aquilo que é a nossa realidade em relação a esta matéria é que vamos ter que fazer, portanto, hoje uma revisão para dar resposta a uma obrigação legal que decorre então desta legislação, que visa também, e percebemos que vise apoiar as empresas neste momento mais difícil de aumentos atípicos de preços, nomeadamente com as matérias-primas. Portanto, no entanto, dar aqui uma nota adicional que esta revisão acarreta para a Câmara Municipal uma responsabilidade grande de deixar de fazer os investimentos que tinha previsto este ano e algumas atividades, portanto, reduzindo o seu orçamento para dar resposta a esta obrigação que é de lei, mas que nos deixa claramente muito longe daquele que era o planeamento que tínhamos feito com os serviços municipais para a execução do Orçamento Municipal de 2022. Dar uma nota adicional que já fizemos chegar esta preocupação ao Governo português
porque compreendemos que deve haver um ajuste que não penalize as empresas neste momento de aumento mais agressivo dos preços das matérias-primas. No entanto, nenhum dos municípios tinha planeado, sabemos que o Governo também não tinha planeado que houvesse uma guerra na Ucrânia, mas nenhum de nós estava preparado para esta realidade dura e severa, que é um aumento que, na maior parte dos casos, ronda os 30%, em alguns outros superior a este valor. E, portanto, já pedimos também que sejam criadas linhas e mecanismos de apoio aos municípios que se encontram em pior situação, ou seja, que têm tesourarias mais frágeis, nomeadamente, e que muitos deles não vão sequer conseguir assumir os compromissos que têm decorrentes desta revisão de preços. As restantes coisas, portanto, como podem ver no resumo da proposta, são alterações de classificadores. Este aumento da receita na despesa corrente de 13 mil euros é uma alteração entre o PPI e o PAM que decorre do contrato do projeto de eficiência energética com a CIMAC e que teve que ser aumentado nas correntes, embora, como podem perceber também, aquilo que é o consumo de energia tem vindo, tanto a ser, de facto, mais eficaz e mais eficiente, o que quer dizer que estamos a gastar menos dinheiro em iluminação pública, no entanto, dar essa nota que foi necessário reforçar aqui nas correntes. Não tenho assim muito mais a sublinhar. É uma obrigatoriedade legal, sobretudo, que nos traz, portanto, a este momento, já o tinha anunciado em anteriores reuniões e, portanto, não há aqui muito mais a acrescentar. Pergunto se querem intervir neste ponto. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. E antes da intervenção, apenas saudar a sua iniciativa de, previamente à realização desta reunião, nos ter apresentado estes números e a disponibilidade dos trabalhadores do município que nos ajudaram na respectiva interpretação, porque há aqui questões que são políticas e há também muitas questões que são técnicas que aqui são trazidas nesta revisão ao orçamento, que, como disse, penaliza severamente aquilo que será a execução. De qualquer forma, parece-nos importante fazer aqui uma reflexão e referir que esta revisão baseia-se fundamentalmente em 4 questões. A primeira tem a ver com a revisão dos preços das obras, que é algo que decorre da legislação, portanto não há muito que possamos fazer em relação a isso, apenas acompanhar aquilo que tem que ser feito, mas impõe-se que pensemos primeiro na necessidade de planear bem as obras que executamos e, neste caso em concreto, evitando que os concursos fiquem desertos no futuro, porque sabemos que algumas destas obras, se tivessem sido feitas mais cedo, provavelmente não teríamos esta revisão de preço, pelo menos na escala em que estamos a tê-la agora. E isso teria sido realmente uma estratégia importante, apesar de neste momento não ser viável, não conseguimos voltar, infelizmente, atrás no tempo. Por outro lado, dizer que estas revisões de preços têm um impacto severo em muitos projetos que se pretendia desenvolver em 2022, alguns também em 2023, porque há aqui questões do PPI que afetam o ano 2023, sendo que, por um lado, também acabam por esconder alguma não execução por parte do Executivo de alguns projetos que, ao serem agora anulados, não se vai conseguir perceber se efetivamente iriam ou não iriam ser cumpridos nestes meses que faltam até ao final do ano. Lamentamos que haja projetos tão importantes como o loteamento de São Domingos Chávio, a requalificação do Jardim Municipal ou os parques infantis que não vão ser levados a cabo em 2022. Fazemos votos para que em 2023 isto possa ser reintroduzido no orçamento e, obviamente, executado em benefício da comunidade. Dizer que no atual cenário macroeconómico que vivemos, o orçamento de 2023 vai realmente ser muito desafiante em termos de elaboração, porque esta imprevisibilidade da variação de preços vai afetar toda a estratégia política que os senhores no Executivo vão ter que preparar e nós, naturalmente, aqui na qualidade de vereadores da oposição, iremos acompanhar, desenvolver e também dar os nossos contributos. Reforçar uma intervenção feita pelo Sr. Presidente da Câmara relativamente ao apelo ao Governo, à sensibilização do Governo em relação a este aumento significativo de custos nos investimentos, porque, como sabemos, o Estado Central tem uma maior arrecadação de impostos que decorre também desta inflação de preços e que, obviamente, gostaríamos de ver refletida no orçamento do próximo ano para que, de alguma forma, se possa compensar aquilo que não será executado este ano. Dizer também, Sr. Presidente, que me parece importante referir que há um segundo vetor que tem a ver com trabalhos adicionais, trabalhos complementares em empreitadas, que, como temos feito em ocasiões anteriores, para nós o importante neste tipo de situações é que se aprenda com aquilo que correu menos bem agora para que se evite que corra mal no futuro também. E aqui, no caso da Marechal Carvalho Lopes, temos valores significativos para a aprendizagem para o futuro. Há uma terceira questão que eu
julgo que deve ser referida, que tem a ver com a queda do projeto da Startup Alentejo, da ampliação da Startup Alentejo, que tem a ver precisamente com o facto do concurso para a respectiva execução ter ficado deserto e dos fundos comunitários que foram captados ou que foram atribuídos ao município para executar este projeto tão importante não terem sido utilizados, portanto, e não são utilizados. E isto traduz-se numa perda muito significativa para o Concelho, porque realmente a startup é a incubação de empresas, é o crescimento e o fomento do crescimento do tecido económico do Concelho, e aqui entendemos que é um investimento fundamental, não só o investimento físico, mas também o apoio técnico que tem que ser dado àquela área, e ao crescimento de empresas que tenham o ADN, que tenham não só a sede no Concelho de Vendas Novas, mas que tenham a fibra dos Vendas Novense e que possam ajudar a crescer, não só nos salários, na economia, nos investimentos, em todas as áreas, para não falar, obviamente, no crescimento social e da nossa identidade. Portanto, dizer-lhe que lamentamos muito que este projeto não siga em frente, que tenha caído, e que nos parece importante que se reflita sobre, primeiro, como assegurar que no futuro existam empresas que possam ter interesse em executar este tipo de projeto no nosso Concelho e numa segunda linha, obviamente, como é que vamos recuperar este investimento que nos parece estrutural e importante e que acompanharemos o município, neste caso o Executivo, se voltar a propô-lo, obviamente dentro do enquadramento com o apoio de fundos comunitários. Por último, a transferência de competências, que o senhor também referiu bem, na área social, algo que nos parece fundamental, mas que esperemos ver corporizado uma melhoria do serviço que é prestado à nossa comunidade. Portanto, esta transferência de competências, não queremos que ela passe exclusivamente por uma transferência de dinheiro para o município continuar a executar o mesmo serviço que o Estado Central vinha executando até agora. Temos a expectativa de que sejam alocados os meios técnicos e humanos necessários para que este serviço que é prestado à nossa comunidade, e é esse o objetivo da transferência de competências, melhor. E é esse o repto que deixamos com esta revisão, que é um valor que é acrescentado e que esperamos que se corporize nessa melhoria do serviço. Obrigado. Muito obrigado, vereador Ricardo. Eu, antes de passar a palavra para mais alguma intervenção, permitam-me responder já, porque foram várias alusões e queria, em relação a uma ou duas, deixar aqui mais alguma informação. E começo já pela última, portanto, em relação à transferência de competências na área social, aquilo que é o nosso entendimento, aquilo que é a nossa estratégia, passa exatamente por isso, ou seja, não só por receber a competência, mas fazer melhor do que era feito até agora, até com a interligação com o Serviço Municipal de Desenvolvimento Social, que tem o conhecimento de terreno também das principais situações que, no âmbito destas competências que agora recebemos, podem ser claramente maximizadas no que diz respeito à resposta existente no território. Ou seja, é possível e vai ser possível, de forma mais clara, fazer trabalho de equipa e gerar sinergias que antes não nos era possível com a Segurança Social diretamente, nomeadamente com o Centro Distrital da Segurança Social. Em relação à startup, de facto é isto. A startup teve uma candidatura, foi aprovada, tivemos o lançamento de um concurso que ficou deserto e, em sede de revisão de projeto, somos informados, portanto, pela tutela, que não haveria margem para continuar com o projeto, uma vez que o quadro comunitário está a terminar e não tínhamos ainda o concurso adjudicado e, portanto, a questão também do momento em que ela foi lançada foi num momento particularmente difícil em termos de empresas, que neste momento verificamos o contrário. Temos empresas para fazer obras, são mais caras as obras e, portanto, aquilo que é a nossa expectativa, também deixando isto bem claro, é que, sabendo nós que o próximo quadro comunitário vai ter verbas para a área do desenvolvimento económico, não perder a oportunidade de requalificar a startup, que neste momento é a startup com mais empresas alojadas no Alentejo. Temos mais de 60 empresas ali alojadas, impossibilidade de crescimento na torre do mercado diário, e, portanto, é na nossa intenção, não só porque temos um projeto feito que terá que ser revisto para essa nova realidade, mas que não possamos perder novamente o quadro comunitário para fazer o investimento necessário à expansão da startup. No que diz respeito às obras, portanto, de facto é isto. O facto é que podíamos tê-las feito mais cedo, mas também estamos a prever que no próximo ano possamos vir a fazer obras e, portanto, elas vão ter impacto. Portanto, se tivéssemos feito estas no passado, estaríamos neste momento a fazer outras, teríamos sempre este impacto severo sobre o orçamento do município e gostava de deixar claro que sim, que a nossa intenção era não parar nenhum dos projetos que estão em PPI, nomeadamente, que são os projetos de investimento estrutural para o Concelho, que o fazemos com este amargo de boca de quem tem que abdicar das suas próprias opções em detrimento do cumprimento de uma lei que não fez e, portanto, sim, vamos continuar a insistir com o Governo português para serem criadas soluções, dar uma nota também
que este é paradigma nacional, portanto, a Associação Nacional de Municípios tem uma posição firmada e unânime, portanto, entre todas as forças políticas sobre esta matéria, e que hoje, à tarde, em Conselho Intermunicipal da CIMAC, vamos também aprovar uma recomendação ao Governo para que, no mesmo sentido, possa criar legislação e medidas de apoio às câmaras municipais e juntas de freguesia que, neste momento, sofrem com esta questão de ver as suas tesourarias hipotecadas, os seus projetos e as suas ambições estagnadas em função de uma realidade à qual ninguém pode fugir, mas que nos penaliza de forma mais severa. E, portanto, dar essa nota também hoje na CIMAC será aprovada uma recomendação nesse sentido ao Governo português para que, o mais depressa possível, como fez para as empresas, como fez para as famílias, possa também ajudar as instituições públicas que fazem depois a aplicação até dos quadros comunitários e que fazem chegar o dinheiro ao terreno com medidas concretas de investimento para a qualidade de vida das pessoas. E, portanto, claramente uma leitura que é consensual nesse capítulo. Pergunto se há mais alguma intervenção. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, sobre esta revisão ao orçamento, dizer que para a CDU não assumimos que tudo é uma imposição legal e que estamos aqui a fazer uma gestão meramente administrativa. Não temos essa perspectiva sobre isto. Compreendemos a questão da revisão de preços, a sua necessidade, mas esta é uma revisão ao orçamento, onde a revisão de preços tem um grande impacto, é a que tem o maior impacto, mas esta também é uma revisão ao orçamento que tem um grande peso político, para além desse derivado da legislação, mas estamos aqui a falar também de um grande peso político, desde logo pelas questões da área social e sobre a aceitação das competências na área social. Também já a CDU se pronunciou e deu a sua opinião desde logo, quando agora o Sr. Presidente diz que contamos com esta competência a fazer melhor do que aquilo que o Governo fazia. Já vimos o que se passou com a educação. Esperamos que a Câmara Municipal não faça pior, mas sabemos que a Câmara Municipal se vê confrontada com grandes dificuldades. É o mesmo que vamos ter na área social. É a Câmara Municipal confrontada com grandes dificuldades e a gerir aqui no Conselho competências que a CDU acha que não devem ser geridas pela Câmara Municipal, mas sim que devem ser geridas a nível nacional. E a aceitação dessas competências faz parte deste orçamento. Este orçamento tem um grande conteúdo político. Tem um grande conteúdo político, desde logo, quando deixa cair um conjunto de projetos. E quando decide manter outros. Já aqui foram referidos vários, os passeios da Afeiteira, a renovação da requalificação da rede dos esgotos, que ainda aqui não foi referida, os projetos da startup, os passeios dos Nicolaus, etc. Compreendemos também que alguns tinham que cair. Agora não podemos olhar para este instrumento, para esta ferramenta de trabalho, que é uma ferramenta de trabalho político, não é meramente um documento financeiro, é uma ferramenta de trabalho político e que define orientações políticas, que é um orçamento municipal, com o peso que isto tem, e com a incorporação destas medidas e destas questões sobre as quais a CDU discorda, nomeadamente as da área social, e uma alteração àquilo que são os projetos, também que não é uma alteração definida pela CDU, é uma alteração definida pelo Partido Socialista, de acordo com aquilo que é a sua gestão, e ganhou as eleições e tem todo o direito e a legitimidade de o fazer, mas a CDU não se revê neste documento como um instrumento político, como um instrumento meramente administrativo e que é alterado como se fosse uma mera imposição legal, não revê-se nele como uma ferramenta de trabalho e como um instrumento político no qual não nos revemos desde o início. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, em relação às competências na área social, não é novidade, portanto, sempre percebemos que a CDU seria contra essa questão. Em relação à revisão de preços, aquilo que fizemos foi um trabalho, e de forma clara e assumida, um trabalho de guilhotina ao orçamento, ou seja, todos os projetos que não tivessem associação ao compromisso, nós tivemos que os cortar porque estamos a falar de 940 mil euros. E, portanto, não havia margem para isso, não chegou sequer o BPI. Tivemos que ir, inclusive, ao orçamento, tivemos que ir também ao PAM para conseguir chegar à verba que era necessária. Tivemos o cuidado, no entanto, de manter aqueles projetos que tinham compromissos já assumidos
e um ou outro nas áreas que nos pareceram mais óbvias e importantes, nomeadamente, e dou aqui exemplos, não deixámos cair, por exemplo, o reforço da rede de ecopontos na cidade, a questão da requalificação dos passeios no Centro de Vendas Novas, que está em sede de concurso, presumo eu que já estará em concurso ou a lançar, a questão da repintura de passadeiros que tem a ver com a segurança rodoviária. Portanto, há um conjunto de projetos de investimento, poucos, muito poucos, que permaneceram no nosso orçamento por causa dessa noção que temos, que tivemos que fazer escolhas difíceis perante a legislação que entrou em vigor em maio, quando nós tínhamos o orçamento já feito e a revisão preparada também com a incorporação do saldo de transidade, que ocorreu, como o vereador sabe, também em maio. E, portanto, neste sentido, não tínhamos grande margem de opção política, é mínima, como eu digo, mantivemos aqueles que nos pareceram mais importantes na área do ambiente e na área da segurança rodoviária, portanto, que são aqueles que todos os dias, com que os vendedores todos os dias são confrontados e que, de alguma forma, nós queremos que até ao final do ano estejam concluídos para melhorar também a qualidade das pessoas, mas, infelizmente, e eu digo isto porque nenhum de nós, obviamente, queria, e eu já assumi isto aqui, nenhum de nós queria fazer esta revisão, ela decorre da lei, portanto, vamos ter que o fazer. A questão ideológica, portanto, com as competências é percebida da nossa parte, a questão dos projetos que tinham que cair, a verdade é que tivemos que fazer mesmo um trabalho de corte entre todos aqueles que não tinham execução até ao momento, embora fosse nossa intenção avançar, e estavam a avançar os trabalhos dos nossos serviços em cada um deles. Pergunto se há mais alguma intervenção no ponto da revisão ao orçamento. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Sem dúvida que... eu vou repetir o que já foi aqui dito, mas parece-me importante. É que ver isto apenas ligado à revisão de preços também é demasiado redutor, no nosso entendimento, com o impacto que reconhecemos que ela tem e que é verdadeiro. Por exemplo, no caso da Craveiro Lopes, aquilo que iria caber à Câmara no início do projeto eram 281 mil euros e agora estamos a falar em 896 mil euros. Estamos aqui a falar de um impacto com um grande significado. Compreendemos isso, mas também não estamos. Mas esta alteração de mais de 600 mil euros também não se refere toda à revisão de preços, porque tanto na Craveiro Lopes como na Estrada de Cabrela, porque como a gente sabe também houve alterações do projeto e essas alterações de projeto também agora recaem aqui, esse peso também recai aqui, essa redução naquilo que era a comparticipação comunitária agora também recai aqui, por isso também não podemos agora reduzir isto unicamente à revisão de preços, mas é certo que é esse o maior peso. Obrigado. Bem, muito obrigado, vereador Tiago. Pergunto se há mais alguma intervenção. Não havendo, coloco então a votação. Pergunto se há votos contra da CDU, abstenções do PSD e votos a favor dos eleitos do PS. Está então aprovada por maioria. Obrigado. Segundo ponto da ordem do dia, terceira alteração ao mapa pessoal do município de Vendas Novas para 2022. Apresento proposta do Presidente para que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto número 1 do artigo 3º do Decreto-Lei 209/2009, 3 de setembro, aprove e proponha à Assembleia Municipal uma alteração ao mapa pessoal do município de Vendas Novas para 2022, consubstanciado no seguinte. Criação de um posto de trabalho na carreira e categoria técnico superior, médico veterinário, para o Serviço Veterinário de Saúde Pública da Divisão de Ambiente e Planeamento, a preencher com um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Criação de um posto de trabalho na carreira e categoria técnico superior, com formação em Sistemas de Informação Geográfica, para o Serviço de Gestão Territorial da Divisão de Ambiente e Planeamento, a preencher com um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Extinção de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, na atividade técnica de SIGS, para o Serviço de Gestão Territorial da Divisão de Ambiente e Planeamento, a preencher com um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Extinção de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, na atividade técnica de desenho, para o Serviço de Gestão Territorial da Divisão de Ambiente e Planeamento, a preencher com um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Criação dos postos de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional, na atividade auxiliar de limpeza e manutenção, para o Serviço de Educação da Divisão de Investimento e Desenvolvimento Humano, a preencher com um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Muito obrigado, Dr. Hélder. Apesar de ter os recursos humanos sobre a minha alçada, são alterações ao nosso mapa pessoal que decorrem de pelouros do Sr. Vice-Presidente e, portanto, eu passava-lhe a palavra para dar mais alguma informação sobre os três principais que vêm aqui à nossa votação. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à criação do posto de trabalho de médico veterinário, nós fomos informados pelo atual veterinário da sua intenção de se reformar
no início do próximo ano 2023 e para diminuir o risco de estarmos algum tempo sem médico veterinário, e o ótimo seria que pudessem estar algum tempo os dois em conjunto para a transição de pastas, prevemos já a criação deste posto de trabalho para iniciar o mais rapidamente possível o concurso com vista ao preenchimento deste lugar. A criação do posto de trabalho técnico superior de SIG visa substituir o assistente técnico de SIG que nós já tínhamos previsto, e também o assistente técnico na atividade técnico de desenho, que atualmente já indicou também a sua intenção de se reformar no curto prazo, e queremos que com o técnico superior de SIG nós podemos ter aqui algum incremento naquilo que são as atividades desenvolvidas, não só para a divisão de ambiente e planeamento, mas também para auxiliar a divisão operacional nas várias áreas que tem a cargo, nomeadamente no cadastro das redes de águas, de esgotos, de pluviais e de comunicações. E, finalmente, a criação de 2 postos de trabalho para o Serviço de Educação prende-se com a identificação da necessidade, nomeadamente através da criação da nova sala de JI, do aumento do número de alunos nas 2 principais escolas, com a necessidade identificada também pelo agrupamento de reforçar o mapa de pessoal nesta área, permitindo assim que nós retiremos a vantagem de estar um concurso a decorrer para este cargo de assistente operacional na atividade auxiliar de limpeza e manutenção, e possamos depois desse concurso estar finalizado recorrer imediatamente à lista que daí resultar. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma questão em relação a esta alteração. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente, pelos esclarecimentos. Dizer que o facto de 10 meses depois de termos aprovado o mapa do pessoal para este ano, e que pela primeira vez incluía um técnico de SIG, vir a uma reunião de Câmara, uma proposta para extinguir esse posto de trabalho que nunca chegou a ser ocupado, e agora se propor criar um outro posto de trabalho para o técnico superior com formação em SIG, faz-nos de alguma forma questionar e preocupa-nos relativamente ao processo e à organização interna que vem sendo feita por parte do Executivo em relação ao mapa de pessoal e à orgânica de funcionamento. Não nos parece razoável que uma reflexão feita há 10 meses em relação àquilo que deve ser a estrutura do município seja alterada desta forma, com tão poucas variáveis a terem sido modificadas neste período de tempo. De qualquer forma, à semelhança do que temos feito em anteriores votações do mapa de pessoal, entendemos que isto trata-se de um instrumento de apoio à política que é definida pelo Executivo e que, apesar de não ser a nossa política, é a política que governa a Câmara Municipal e que contém, independentemente disso, algumas alterações também com as quais concordamos, naturalmente, na área da educação e que somos sensíveis às mesmas. Portanto, não nos oporemos a esta alteração ao mapa pessoal. Mas gostávamos de registar que, ao contrário daquilo que seria a nossa expectativa, que seria de ver também já neste mapa pessoal consubstanciado a incorporação de alguns trabalhadores no gabinete de apoio à presidência e à variação, que estão a desempenhar neste momento essas funções, apesar de pertencerem a outros departamentos do município, continuam a não vir, portanto, preferindo o Executivo Municipal, continuar a trabalhar de uma forma que não nos parece para nós a correta em termos de orgânica municipal. Dito isto, iremos abster-nos na votação. Se calhar para dar a palavra ao vereador Tiago primeiro, depois o Sr. Vice-Presidente responde a tudo. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro queria aproveitar para tirar uma dúvida desde já. Temos que incluir no mapa de pessoal da Câmara os trabalhadores que recebemos das escolas? É uma dúvida muito prática. Pronto, certo. Essa era uma questão. Sobre a inclusão dos trabalhadores que eram trabalhadores do Ministério, se têm que fazer parte do mapa de pessoal da Câmara ou não. Depois, sobre a questão do técnico de SIG ser um técnico superior, a questão que aqui se pode colocar é que se calhar um assistente técnico também faria esta tarefa, mas é uma opção legítima do Partido Socialista. Mas outra dúvida, o veterinário
é trabalhador veterinário, atualmente é trabalhador da Câmara Municipal, em exclusivo para a nossa Câmara Municipal. Há uma gestão partilhada, e o que se pretende, a questão é nesse sentido, o que se pretende com este concurso é novamente continuarmos a ter um veterinário com uma gestão partilhada com outros municípios, ou é um veterinário em exclusivo para a nossa Câmara Municipal. Pronto, também para perceber. E por último, era que o Sr. Vice-Presidente pudesse aqui explicar uma questão dos assistentes operacionais. Estamos a falar de assistentes operacionais para as escolas. Este concurso já está a decorrer, já terminou. Eu percebi pelo Sr. Vice-Presidente que o concurso ainda não tinha terminado. Mas certamente estes assistentes operacionais já terão a fazer falta nas escolas agora. O ano letivo começou na sexta-feira. Qual é que é aqui o objetivo concreto? É resolver já rapidamente esta questão e a alteração ao mapa pessoal e integrar já estes trabalhadores nas escolas, ou isto ainda é para se prolongar no tempo? Eram estas três questões. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu passava a palavra ao Sr. Vice-Presidente para responder às questões de ambas as forças políticas. Obrigado, Sr. Presidente. Começando pelo técnico superior de SIG, de facto o vereador Ricardo Videira tem razão. 10 meses depois estamos a mudar o mapa de pessoal. Mas há 10 meses também terá de compreender que estava há menos de 2 meses no cargo, e nestes 10 meses consegui aprender muito, consegui verificar qual é que era a organização real e a organização ideal que quero implementar na divisão de ambiente e planeamento. Houve muitas mudanças na DAP, houve muitas mudanças no balcão único, nos arquitetos, e tudo isso em conjugação com algumas necessidades que foram identificadas pela divisão operacional. Não tenho qualquer preocupação em assumir que houve uma alteração daquilo que era o objetivo inicial há 10 meses atrás. E, portanto, se houve uma alteração, se houve uma diferente visão daquilo que nós queremos para a DAP e daquilo que são as necessidades da DAP em conciliação com outras divisões do município, naturalmente o mapa de pessoal deve refletir essa alteração dessa visão. Aqui estamos, no fundo, a unir num só cargo algo que um assistente técnico de SIC consegue fazer na sua plenitude, mas neste caso através de um técnico superior, alguém com formação superior, o que já de si poderá implicar que está mais atualizado face aos novos softwares na matéria, que estão constantemente a ser atualizados, e acabamos por incluir aqui também um assistente técnico na área de técnico do desenho, que é alguém que já identificou que se quer aposentar e que as suas funções atuais desempenhadas também podem ser desempenhadas por um técnico superior de SIG. Portanto, naturalmente, estamos a mudar o mapa pessoal 10 meses depois de termos feito o mapa para o ano 2022, e isso resulta de uma alteração da visão que eu espero que compreenda com o passar do tempo, com a experiência que vamos ganhando nos cargos que desempenhamos, também vai se adaptando àquilo que é a realidade e àquilo que são os problemas que no dia-a-dia nos vão aparecendo, e acho que aprender com a experiência e aprender com outros é algo que a mim não me faz nenhuma celeuma em admitir. No que diz respeito ao veterinário, o preenchimento deste posto de trabalho é em iguais termos do atual, que nós partilhamos com a DGAV, com a Direção-Geral de Veterinário, de Alimentação e Veterinária, e no que diz respeito aos assistentes operacionais das escolas, os que transitaram no âmbito da transferência de competências foram já integrados numa revisão passada do mapa de pessoal, que se realizou no final de março, na Assembleia Municipal, de final de março, e o concurso que está a decorrer de assistentes operacionais das escolas está atualmente numa fase de provas práticas. Portanto, nós estamos a cumprir o mais rapidamente possível com todos os procedimentos necessários para a conclusão do concurso. São cerca de 3 dezenas de candidatos para 4 postos de trabalho, aos quais depois, ao recorrer da lista que resultar desse concurso, esperamos preencher mais 3 postos de trabalho.
Portanto, acredito que o nosso objetivo é preenchê-los o mais rapidamente possível, mas há procedimentos, há prazos que nós temos de cumprir, prazos mínimos, e que não podemos acelerá-los. Posso também informar que no início deste ano letivo já entrou em funções uma trabalhadora para as escolas que veio por mobilidade, da Câmara de Montemoro Novo, e que estamos à espera da confirmação por parte da Câmara Municipal de Seixal. Já falei com a senhora vereadora, no sentido de perceber qual é que era a rapidez com que conseguiam aceitar a mobilidade de outra trabalhadora da Câmara Municipal de Seixal para cá, num concurso que já decorreu em maio, salvo erro. Portanto, este é o panorama do curto prazo do reforço dos assistentes operacionais nas nossas escolas. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador Tiago. Obrigado. Pronto, então está percebido. O veterinário é para continuar a partilhar de GAV e os assistentes operacionais está a avançar. Eu queria só deixar uma nota, que é uma discordância, mas não posso deixar de dizer, é que eu não concordo que o técnico superior esteja mais atualizado. Acho que isso depende do técnico superior e depende do assistente técnico. Eu nem me ia referir a esse ponto, mas depois do vereador Ricardo Videira ter referido, acho que isto é uma opção de gestão completamente legítima. Na considero eu, é que por a pessoa contratada ser técnico superior esteja mais atualizada nos softwares, ou venha dar uma melhor resposta, ou dão respostas diferentes, certamente. Queria era deixar essa ideia, que não é certamente por ser um técnico superior que irá dar um melhor contributo, vai dar um contributo diferente e com competências diferentes. É uma opção totalmente legítima, mas que não se desvalorize os assistentes técnicos, porque há assistentes técnicos, e disse. Muito obrigado, vereador Tiago. Claro que a intenção não é nunca desvalorizar quem quer que seja. Isto, como numa máquina, cada um tem a sua função igualmente importante, seja operacional, técnico ou técnico superior. Não há aí a menor dúvida nesse capítulo. Penso que o Sr. Vice-Presidente fez a alusão àquilo que também foi a visão dele quando chegou e tivemos que fazer um mapa pessoal lá perto nas áreas que ele tutela, e aquela que tem hoje, que me parece ser mais madura. Muito bem, pergunto se há mais alguma intervenção neste ponto. Passava então à votação. Pergunto se há votos contra, se há abstenções do PSD e da CDU. Portanto, está aprovada por maioria. A voto a favor da CDU, portanto, está aprovada por maioria, com os votos favoráveis do PS e CDU, e com a abstenção do PSD. Deve ser submetido à Assembleia Municipal. Entrega de resíduos no Ecocentro de Vendas Novas. Presente proposta dos vereadores da utilização de Vendas Novas primeiro, Ricardo Videira e Luís Matias, para que o município de Vendas Novas passe a executar as tarifas cobradas pela GESAN aos municípios que efetuam a entrega de resíduos no Ecocentro de Vendas Novas, à semelhança do que acontece quando os serviços do município procedem à sua recolha nas respectivas residências. Numa primeira fase devem excluir os resíduos de construção e demolição, devendo neste âmbito o município desenvolver ações pedagógicas que expliquem detalhadamente o modelo de entrega e o preenchimento das guias para o efeito. Muito obrigado, Dr. Helder. Passava a palavra, penso que ao vereador Ricardo, para dar mais alguma informação sobre a proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta insere-se no âmbito das intervenções que vimos fazendo relativamente à eficiência do sistema de recolha de resíduos e tem a ver aqui com uma situação que nos parece um pouco estranha em termos de procedimentais, que se traduz no seguinte: quando um município pretende que os resíduos sejam recolhidos na sua habitação, faz um pedido ao município, o município recolhe-os e não cobra qualquer tarifa para esse efeito, portanto é um serviço gratuito, como o Sr. Presidente já aqui referiu em reuniões anteriores. No entanto, se o município decidir ir entregar diretamente ao Ecocentro os resíduos, portanto com o transporte da sua própria expensa, esse mesmo resíduo passa a ter uma tarifa, passa a ter um custo a partir dos 200 quilos, isto se tratar de uma primeira carga, se for na segunda carga, a partir dos 0 quilos, digamos assim. E nesse sentido, aquilo que gostaríamos de fazer aqui, como forma também de incentivar a entrega diretamente no Ecocentro, e como forma de aliviar aquela que é a sobrecarga que em alguns momentos existe sobre os serviços de recolha do município, é proporcionar à nossa comunidade que possa
optar por entregar diretamente no Ecocentro, ficando a despesa das tarifas por conta do município, tal como o faz quando recolhe na casa dos cidadãos. Portanto, no fundo, é esta a nossa proposta, uma proposta simples que visa aumentar a oferta em termos de entrega de resíduos a custo zero para os municípios. Muito obrigado, vereador Ricardo. Eu, em relação ao ponto e em nome dos eleitos do PS, portanto, dizer que não vejo qualquer inconveniente na aplicação da proposta. No entanto, ouvidos os serviços municipais competentes nesta matéria, dar aqui nota que a aprovação que faremos hoje será condicionada a duas coisas. A primeira, uma reunião de trabalho com a GESAM, atendendo à avaliação que pode vir a ser feita também do aumento do trabalho lá, embora não seja expectável uma grande alteração face à realidade, mas também, mais importante, nós estamos neste momento em sede de revisão do Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos e, portanto, esta alteração deve ser prevista também em sede regulamentar, ou seja, não está prevista e, uma vez que temos o trabalho em curso e com uma previsão no primeiro trimestre do próximo ano está terminada, a ideia é também incluir esta nova forma de funcionamento nessa revisão. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para lhe dizer que concordamos em absoluto, portanto a proposta é uma proposta política que agora tem que ser transposta para regulamentos. Consta do documento que vai ser votado precisamente que devem ser desenvolvidos e propostos à Câmara Municipal os regulamentos e metodologias que permitam inclusive o controle de entregas abusivas. Temos essa preocupação da monitorização, porque quem vai recolher a casa, os trabalhadores do município, também fazem uma primeira verificação daquilo que está a ser recolhido e essa verificação terá que passar a ser feita também no Ecocentro. Há aqui um cruzamento de responsabilidades entre a Câmara e a GESAM, que naturalmente entendemos que tem que ser regulamentada, tem que ser devidamente trabalhada, mas é uma medida que entendemos que será profícua e agradecemos também o voto favorável, por aquilo que presumo, por parte do Partido Socialista. E mais do que isso, vereador Ricardo, não é só a quantidade, mas a qualidade do que é entregue, ou seja, os nossos trabalhadores têm um cuidado hoje em dia que a recolha que fazem ao domicílio seja profundamente selecionada, ou seja, não haver misturas de resíduos, nomeadamente plástico junto com cartão ou vidro junto. Portanto, a recolha que fazemos já é com elevada qualidade quando a entregamos no Ecocentro e essa é a principal preocupação que foi manifestada pelos serviços, é se essa qualidade depois consegue ser assegurada lá ou se mandam as pessoas embora com os resíduos para trás para selecionar e, portanto, há aqui um trabalho a fazer, mas, grosso modo, a proposta não merecerá voto desfavorável dos eleitos do PS. Pergunto se há mais alguma intervenção neste ponto. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado ao vereador Ricardo Videira pela explicação da proposta. A CDU tem aqui algumas preocupações sobre esta proposta. Desde logo, se notamos aqui a partir desta ação, a partir de uma boa ação, uma ação justa, que pretende libertar os municípios que vão levar resíduos ao Ecocentro de pagar por isso, se notamos aqui a abrir portas para o passo seguinte de ser a Câmara Municipal agora se calhar já não precisa de recolher e os municípios vão lá entregar. Depois, também importa para a CDU dizer aqui algumas coisas. Já foi dito que a entrega de 200 kg de resíduos no Ecocentro pela população é gratuita. Também é preciso dizer que a entrega de uma tonelada custa 30 e poucos euros. É isto. Depois, também é preciso aqui dizer que sendo uma medida com boas intenções, mas a verdade é que o grande problema da população que tem a necessidade de chamar o município para ir lá recolher os resíduos é a ausência de ter um transporte, porque se tivessem um transporte não estavam à espera da Câmara Municipal e iam entregar os resíduos ao Ecocentro. A ideia que temos é que será muito reduzido, na conhecendo os dados, mas será reduzidíssimo a quantidade de cidadãos do nosso concelho que vão lá entregar resíduos ao Ecocentro e que já pagaram por isso. Temos ideia que isso terá valores muito, muito reduzidos. E entendemos, sim, que a entrega de resíduos deve ser gratuita, mas que não pode ser a Câmara a ser responsabilizada por esse pagamento. Até porque depois teríamos que falar sobre todo o processo que seguirá a saída daqueles resíduos.
e as questões do tratamento feito pela GESAM, e poderíamos até ir falar de um objetivo da privatização das empresas de gestão dos resíduos e de estarmos aqui de alguma forma a pôr a Câmara a pagar por resíduos entregues lá pelos cidadãos sem a Câmara ter controle sobre eles. Por isso, não vemos grande impacto na qualidade de vida da população do nosso concelho, nem grande impacto, grande contributo para aquilo que é essencial, que é a redução da produção de resíduos no nosso concelho, com esta medida. E depois, é também importante aqui dizer duas coisas que a CDU já aqui referiu e que são muito importantes. E aproveitando, já que esta proposta irá gerar uma reunião com a GESAMB, há uma preocupação que a CDU tem, que é a reduzida capacidade do ecocentro. O ecocentro tem uma capacidade muito reduzida, rapidamente fica ocupado, e esse é um problema do Conselho, acho que é reconhecido por todos e ao qual importa dar resposta. E depois, também é a adequação do horário de funcionamento do ecocentro à recolha que é feita pela Câmara Municipal para que não haja acumulação de resíduos no estaleiro municipal. E não posso deixar passar esta discussão sem colocar estas duas, que são preocupações que a CDU já aqui trouxe e que nos parece importante. Quanto à proposta do PSD, sim senhor, a CDU acha bem que não seja cobrado aos cidadãos pela entrega de resíduos no ecocentro, consideramos é que não devia ser a Câmara a ter que suportar esse custo. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Antes de passar a palavra ao vereador Ricardo, só aqui uma nota adicional. O custo estimado, se tivermos em conta aquilo que foi o período de 2021, é cerca de 1.500 euros por ano sem RCDs, portanto muito reduzido mesmo. Se tivermos em conta os RCDs, 3.000 euros por ano. Portanto, os RCDs representam sensivelmente metade do valor do custo da entrega. Portanto, não é uma medida cara de um ponto de vista orçamental, mas, de alguma forma, também não traz nenhum prejuízo direto, desde que agora desenvolvamos os trabalhos com a GESAM para garantir aquelas são as preocupações que temos, nomeadamente ao nível da qualidade do que é entregue, que para mim parece-me ser o mais importante. Vereador Ricardo, depois vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas dizer que imaginámos que o valor realmente não seria muito significativo. É provável até que possa aumentar, mas se aumentar e se isso significar o alívio sobre os serviços do município que fazem a recolha na casa das pessoas, é efetivamente uma boa medida. Longe de nós querer baixar aquilo que é o serviço que é oferecido neste momento pelo município, Sr. Vereador Tiago Aldeias. Aquilo que nós estamos a querer proporcionar é uma alternativa que, tal como a recolha em casa do cidadão, possa ser feita a entrega diretamente no ecocentro. Porque aquilo que sabemos de algumas situações que terão acontecido é que as pessoas se dirigem e se sentem desincentivadas a entregar no ecocentro precisamente porque lá têm que pagar uma tarifa, enquanto que em casa não o pagam. Dizer-lhe que, em relação aos valores, não temos a mesma tabela da GESAM, portanto, a nossa tabela da GESAM, que é o tarifário de 2022, prevê que, para misturas de resíduos sólidos urbanos ou equiparados, se paga 47 euros por tonelada, mais 22 euros de taxa por cada entrega, mais 6% de IVA, o que dá um total de 73,14 euros por tonelada, e não os 30 e poucos que o Sr. Vereador Tiago Aldeias acabou de referir. Apenas esse esclarecimento me parece importante. Muito obrigado, vereador Ricardo. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, vereador Ricardo. Sobre os RCDs, estamos a falar dos resíduos da construção e demolição, com uma recente legislação própria. Quem é que entrega RCDs no ecocentro? Importa perceber isto. Quem é que tem resíduos da construção e da demolição para ir entregar? Depois, outra questão. Agradeço a explicação do vereador Ricardo Videira. Estamos a falar de 73 euros por tonelada. Quem é que entrega uma tonelada de resíduos no ecocentro? Quem é que é o cidadão que tem uma tonelada de resíduos e um transporte para ir entregar ao ecocentro? Até aos 200 quilos é gratuito e já é uma dificuldade aos cidadãos que às vezes se queriam ver livres de alguma coisa ir entregar ao ecocentro por não ter um transporte. O impacto financeiro também já aqui foi dito pelo Sr. Presidente, é reduzido. A CDU concorda que os cidadãos não deviam pagar,
Isso é inquestionável. Pá, se a CDU acha, é que não deve ser a Câmara a suportar este custo. Seja o impacto mais baixo ou venha a subir nos anos futuros. Poderia ser um bom sinal, vir a subir. Também já aqui falámos sobre isso. O que importava era reduzir a produção, não era produzir mais. Mas eu agradeço as explicações e os contributos. Ficam estas dúvidas de quem é que tem elevadas quantidades de resíduos da construção e da demolição para ir entregar ao ecocentro. Se não são as pessoas que trabalham na área, pois se são as pessoas que trabalham na área, têm que obedecer à legislação que está em vigor. E quem é que tem uma tonelada de resíduos para ir entregar ao ecocentro e que iria pagar 73 euros. De qualquer maneira, isso não altera a posição de fundo de que devia ser gratuito, sem dúvida. Tem que ser suportado por outra entidade que não seja a Câmara Municipal. Disse. Muito obrigado, vereador Tiago. Pergunto se há mais alguma intervenção. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar duas achegas aqui às questões do vereador Tiago Aldeias. Em primeiro lugar, em termos de quantidade de resíduos ou de toneladas, um transporte de monos, por exemplo, de uma pessoa de uma habitação hoje, se for chamado o serviço do município, a pessoa tem os monos na carrinha, vai para o ecocentro, não tem qualquer tipo de pagamento por isso. Se for um particular que tenha de alugar um transporte para ir depositar ao ecocentro, vai pagar o transporte e vai pagar os monos que pode não chegar a uma tonelada, mas alguns podem chegar lá perto e, portanto, há essa situação que pode efetivamente acontecer. E, em termos dos RCDs, e bem que o Sr. vereador referiu, é por isso mesmo que eles estão excluídos do âmbito da proposta que vem aqui apresentada. Porque os RCDs são um resíduo bastante particular de determinada área de atividade. E por isso é que nesta fase estão excluídos da proposta, porque consideramos que, fundamentalmente, estas medidas é para o cidadão particular, para o município particular, que vai fazer a deposição dos seus resíduos. Vereador Luís, só aqui uma questão. Obrigado. A questão dos RCDs é legislada de uma forma muito clara, ou seja, quando não há licenciamento municipal e são obras de escassa relevância, a Câmara Municipal tem a obrigação de recolher ao domicílio esses RCDs. Estamos a falar do quê? Uma remodelação de azulejos numa casa de banho, ou das louças sanitárias, portanto, coisas de pequena envergadura que não carecem de licenciamento municipal, nós somos obrigados. Eu reparei que na proposta vocês excluem, eu pergunto se não deveríamos equacionar num todo, atendendo àquilo que é o trabalho que vamos ter que desenvolver também com a GESAMP e com os nossos técnicos, porque, de facto, os RCDs são um problema. Nós sabemos que são pequenos empreiteiros de vendas novas, muitas vezes, que fazem as pequenas intervenções não licenciadas, estamos a falar só dessas, porque as licenciadas têm a obrigatoriedade de ser entregues em centros de tratamento especializados pela empresa que está a efetuar a intervenção. Mas quando não há licenciamento e são pequenas intervenções, a legislação define que o município tem que o fazer. Se tiverem que entregar lá no ecocentro, eu penso que não deveríamos excluir, até porque aí há, de facto, o meio, como falava o vereador Tiago, aí há o meio para o transporte e, portanto, não era fechar, era deixar em aberto, pelo menos, para podermos trabalhar como um todo. Vereador Ricardo. Sr. Presidente, não nos choca, no contexto que está a dizer, isto tem que ser trabalhado em regime de regulamento, portanto não vemos inconveniente, desde que seja devidamente enquadrado, porque o facto é que, neste momento, o município já paga as tarifas para a respectiva deposição, quando recolhe em casa, portanto aquilo que estamos a falar é que passa a pagar também quando se entrega diretamente no ecocentro, é uma situação absolutamente, criar uma redundância e um equilíbrio que neste momento não existe. Vereador Tiago Aldeias, só há uma coisa que eu gostava de lhe perguntar genuinamente. Se não é o cidadão a pagar a tarifa, nem o município, quem é que entende que deveria pagar? A GESAMB, outra entidade? Quem é que o Sr. vereador entende que deveria pagar? Muito obrigado, vereador Tiago. Vereador Ricardo, passo a palavra ao vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado ao vereador Ricardo Videira. A GESAMB é uma empresa pública. Pelo menos por enquanto, e esperamos que assim continue. Logo, cabe à GESAMB suportar esse custo. Depois aqueles resíduos são transformados, alguns deles até permitem depois a criação de mais-valia, a sua venda, a sua reutilização, por assim dizer. Cabe a essa entidade pública assumir os custos do serviço público que presta. Não há Câmara Municipal, no nosso entender. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Tiago. Vereador Ricardo. É um esclarecimento rápido. À semelhança do que acontece com a deposição de resíduos nos ecopontos no Conselho, que a GESAM faz a recolha e não tem qualquer ónus para o município, quando se entrega no ecocentro resíduos que são valorizáveis, eles também não têm qualquer tarifa. Aliás, este valor destes 73,14 € por tonelada aplica-se a resíduos que não são valorizáveis. Portanto, mistura de resíduos urbanos ou equiparados, resíduos biodegradáveis, portanto, os verdes são 10 € de tarifa, mais as taxas que eu acabei de referir, plástico urbano não valorizável, roupas, resíduos de varredura de ruas, aquilo que se chamam monstros, que são os sofás, colchões imobiliários, isso sim são taxados, têm uma tarifa para esse efeito. Tudo o que é reciclável, mesmo que se entregue no ecocentro, não tem qualquer custo já neste momento, tal como acontece com os ecopontos. Só para esse esclarecimento, caso não tivesse informação. De qualquer forma, entendemos a posição. Neste momento não é a nossa. Muito obrigado, vereador Ricardo. Vereador Tiago, só para concluirmos. Não, só para concluir, sim, isto tem a ver com a visão da própria entidade em si. Por exemplo, os verdes são considerados não valorizáveis. Os verdes são valorizáveis. A Câmara valoriza os verdes. Quando metem em funcionamento o equipamento que lá tem, a Câmara valoriza-os. Isto é uma questão de visão, mas... O Sr. Presidente já pediu para concluirmos e concluímos. Não daqui a nada estamos a discutir o funcionamento da GESAM e não da Câmara e não é esse o objetivo. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago. Pergunto se estamos em condições de passar à votação da proposta. Pergunto se há votos contra. Da CDU, temos de estar aprovado por maioria com os votos favoráveis do PS, PSD e o voto contra da CDU. Pergunto para a apreciação do salário número 15, que foi cantada na Câmara Municipal, realizada no dia 7 de 2022. Ora, eu penso que estivemos todos presentes nesta reunião. Pergunto se há alguma questão em relação à ata. Não havendo, pergunto se há votos contra. Se há abstenções. A abstenção da CDU está então aprovada por maioria. 17ª alteração ao orçamento da despesa do ano 2022. Presente para ratificação da Câmara Municipal o despacho do Presidente da Câmara Municipal datado para setembro de 2022, através do qual, ao abrigo do disposto número 3 do artigo 35 da Lei 75 de 2013, de setembro, aprovou a 17ª alteração ao orçamento da despesa do ano 2022. A alteração comporta alterações de 20 mil € nas despesas correntes. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto, em relação à alteração ao orçamento, perceberam a urgência que motivou a mesma e o ter usado uma competência que é da Câmara. Pergunto se estamos em condições de ratificar o meu despacho. Está então aprovado por unanimidade. Por maioria, com a abstenção dos vereadores da CDU e PSD. Autorização prévia para a cessão de compromissos plurianuais para o fornecimento de gasóleo para abastecimento da frota municipal. Presente informação de serviço de aprovisionamento a dar conhecimento que, de acordo com a previsão efetuada para as necessidades de gasóleo para abastecimento da frota municipal, os valores previstos para um contrato de 3 anos para o fornecimento de gasóleo a granel são os seguintes: 2023, 200 mil €, 2024, 210 mil €, 2025, 220 mil €. Assim, propõe-se a Câmara Municipal proponha à Assembleia Municipal que aprove a autorização prévia para a abertura de procedimento para o fornecimento de gasóleo para abastecimento da frota municipal, com os encargos máximos nos anos posteriores ao atual exercício económico de acordo com o acima descrito, a autorização prévia à associação dos compromissos plurianuais que venham a resultado do procedimento pré-contratual até os limites da Muito obrigado, Dr. Helder. Penso que foi perceptível a proposta, portanto, para um novo procedimento para a aquisição de gasóleo para abastecimento da frota municipal. Só acrescentar que tem que ser submetido também à Assembleia Municipal, que é quem tem competências para nos dar autorização para os compromissos plurianuais e para o procedimento. Pergunto se há aqui alguma dúvida. Pergunto se há votos contra. Se há abstenções. CDU. Está aprovado então por maioria, com os votos favoráveis de PS e PSD e a abstenção da CDU, e deve ser submetida à Assembleia. Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, acordo de colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas. Determina o número 2 do artigo 5º da Portaria 103/2021, 17 de março, regula o disposto nas linhas A e E do número do artigo 3º e do artigo 10º do Decreto-Lei nº 55/2020, 10 de agosto, nomeadamente nos termos da operacionalização da transferência de competências em matéria de serviço de atendimento e acompanhamento social, que nas situações em que é desenvolvido através de acordo de cooperação ou de protocolo entre o Serviço Competente da Segurança Social e uma instituição particular de Seguridade Social equiparada,
é transferido para a Câmara Municipal a dotação correspondente à comparticipação da Segurança Social protocolada. Assim, considerando a vasta experiência que a Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas tem no desenvolvimento desta resposta social, propõe-se a celebração de acordo de colaboração com a entidade nos termos do documento de anexo, anexando-se também por efeito o Regulamento Interno de Funcionamento da resposta e dos respectivos sistemas de apoios, será transferida a dotação correspondente à comparticipação da Segurança Social protocolada com a IPSS para pontos do acordo de vigor de 1 de 10 de 2022 a 31 de 12 de 2023. Muito obrigado, Dr. Helder. Passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente da área social. Obrigado, Sr. Presidente. No âmbito da transferência de competências na área da ação social, este município recebe o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, que atualmente é um serviço providenciado em protocolo entre a Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas, e no entendimento de que, neste tipo de situações em que há transferência de competências, o interesse, acima de tudo, é nesta fase inicial não haver grandes alterações aos serviços que estão a ser providenciados, o que não implica que mais tarde não possa ser ajustado às necessidades identificadas ou ao interesse do município, mas nesta fase inicial queremos manter o protocolo com a Santa Casa, trazemos aqui o acordo de colaboração que está devidamente validado pela Santa Casa da Misericórdia e igualmente validado pela Segurança Social, pelo Centro Distrital de Segurança Social, que deu os seus contributos iniciais para a celebração deste protocolo e que em tudo é semelhante àquele que está já atualmente em vigor entre a Segurança Social e a Santa Casa. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma questão em relação ao protocolo. Governo Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas um pedido de esclarecimento. No ponto 2 da cláusula 3 do anexo ao acordo de colaboração é referido que o quadro de pessoal é composto por um técnico superior com afetação a 100%. Mas depois no artigo 14º do regulamento interno é referido que a equipa é um técnico superior a 100% e um coordenador a 10%. Podem apenas explicar o que é que se deve à divergência e também apenas uma questão que é, com esta transferência de competências, e também um bocadinho na linha daquilo que o vereador Ricardo Videira já tinha referido anteriormente, em que medida é que se prevê que esta transferência de competências melhora ou não o serviço que é prestado agora que passou para a alçada do município e que será celebrado este acordo de colaboração com a Santa Casa da Misericórdia. Muito obrigado, vereador Luís. Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. O técnico que está a 100% é o técnico que está atualmente a desempenhar funções na Santa Casa da Misericórdia, neste serviço. O coordenador a 10% é um técnico que já está no município, do Serviço de Desenvolvimento Social, que no caso será a coordenadora de serviço, e que estes 10% apenas refletem teoricamente o tempo que terá a coordenar todo o processo de transferência de competências, mas os 10% afetos ao coordenador correspondem a um trabalhador que nós já temos no município a coordenar o Serviço de Desenvolvimento Social. No que diz respeito às melhorias que nós possamos fazer, naturalmente, ao estarmos mais próximos do serviço, mais próximos da pessoa, termos uma coordenação efetiva e exclusiva a este serviço de acompanhamento social, ao invés do Centro Distrital, que tinha vários a seu cargo, naturalmente melhora a nossa atenção, melhora os procedimentos, agiliza qualquer necessidade, por exemplo, de disponibilizar verbas nos apoios esporádicos que estão previstos também atribuir no âmbito do acordo, e isso consubstancia uma melhoria do apoio. Naturalmente que nós, à medida que vamos desenvolvendo este trabalho no futuro, vamos vendo aspectos a melhorar e, quando possível, melhoramos. Se não for da nossa competência, também faremos a pressão necessária junto da Segurança Social para melhorar essas situações, porque, acima de tudo, temos de ter em consciência de que a Segurança Social continua a ter um conjunto de competências neste âmbito, nomeadamente no acompanhamento de algumas situações sociais para as quais não temos resposta local e que a resposta passa, por exemplo, para a institucionalização de alguém, pelos apoios mais estruturados de prestações sociais para algumas situações em particular. Portanto, há aqui um conjunto de responsabilidades que eles mantêm
nós mantemos este serviço de acompanhamento social, que é a fase inicial do processo. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. A palavra ao vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. A Câmara tem agora as competências na área social. O Governo, o Ministério, a Segurança Social tem o dinheiro, gera o dinheiro. E a Santa Casa põe em prática. O Sr. Presidente dizia há pouco, quando falámos do orçamento, que era difícil falar com o Centro Distrital de Segurança Social às vezes, isto agora seria mais fácil. E o Sr. Presidente dizia agora que a partir de agora é mais fácil disponibilizar verbas para estas questões da área social. A questão é onde é que vamos buscar as verbas, porque a gente ficou com a competência, mas não temos as verbas. A CDU vai-se abster nesta votação, obviamente, até para dar continuidade a algo que já está em prática e que consideramos e concordamos que deve continuar a funcionar na metodologia que tem funcionado até aqui. Mas não podemos deixar de referir que fomos metidos aqui no meio de uma série de entidades, agora no meio da Santa Casa e da Segurança Social também, mas estamos no meio sem ter os meios. E depois, lá está, vai ser como na educação, os problemas por resolver, e a Câmara, que é quem tem a competência, não tem a forma de dar resposta, porque ficou com a competência, mas não tem aquilo que faz falta, que é meios para resolver os problemas. E disse. Muito obrigado, vereador Tiago. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha única questão era só se não seria melhor colocar, tanto no acordo como no regulamento, a questão do quadro pessoal, ou se isto não tem implicação, não estar refletido num dos documentos, de que a equipa e o quadro não vai ser apenas um técnico superior, mas vai ter também essa componente de coordenação, ainda que a 10%, que será da responsabilidade do município. Era só por isso, como nós não percebemos a divergência e perguntámos se faz sentido, mas pode não fazer qualquer interferência, mas é apenas no sentido de verificar se fará ou não sentido. Muito obrigado, vereador Luís. Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. No que diz respeito ao financiamento, esta aceitação desta competência engloba cerca de, salvo erro, 55 mil euros de transferências anuais, que vêm por duodécimos, ou seja, vêm mensalmente transferidos, e que têm uma repartição mais ou menos já estruturada para aquilo que são as despesas com recursos humanos, as despesas com o serviço de acompanhamento social, que são aquelas no âmbito do protocolo, e a despesa para apoios eventuais aos cidadãos. Nós, naturalmente, ficamos aqui no processo, acabámos por nos meter entre aquilo que eram as competências da Segurança Social e da Santa Casa. Mas, precisamente por termos uma resposta mais rápida e mais próxima daquilo que possam ser as necessidades dos cidadãos e identificadas pelo Serviço de Acompanhamento Social, ou seja, pela Santa Casa, essa é a resposta mais fácil e mais rápida que nós queremos dar às necessidades que muitas vezes são urgentes por parte dos cidadãos que se encontram em situações de vulnerabilidade e que muitas vezes são inesperadas. Pode ser um incêndio numa casa, pode ser algo que do dia para a noite nós tenhamos de fazer face a isso. No que diz respeito ao coordenador, o coordenador, como já está no mapa pessoal do município, acabamos apenas por ter a necessidade de designar quais é que são as suas competências neste caso em concreto, mas já é do mapa pessoal do município. Aqui o que importa são as competências atribuídas ao técnico, que é quem vai desempenhar a função de acompanhamento social. Até porque é por indicação da Segurança Social que o coordenador e o técnico não devem ser a mesma pessoa, porque senão até poderia ser o próprio técnico a fazer a coordenação direta do serviço, mas por aconselhamento da Segurança Social devem ser pessoas distintas. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há mais alguma intervenção neste ponto. Não havendo, coloco a votação. Pergunto se há votos contra, se há abstenções da CDU. Está então aprovado por maioria, com os votos favoráveis do PS e PSD e a abstenção da CDU.
caminho de terra abatida localizado nos Foros da Arfeiteira. Através do requerimento datado de 14 de janeiro de 2020, subscrito por um conjunto de propriedades residentes nos Foros da Arfeiteira, Zonas Novas, foi solicitado à Câmara Municipal que o caminho de terra batida, identificado no protocolo, que serve às respectivas propriedades requerentes, fosse convertido em regulamento público municipal e deixasse de ser privado. Tendo este pedido sido objeto de análise pelos vários serviços da Câmara Municipal, no sentido do seu referimento, de forma a cooperar com os respectivos municípios, com o objetivo de satisfazer os interesses destes e no respeito pelos princípios da legalidade e da equidade, nos termos escritos do Conselho Jurídico 27 de 2022 e 31 de agosto, cujo conteúdo se dá provisoriamente produzido, foi estabelecido em sede de reunião entre o município e os diferentes proprietários dos prédios confinantes com o regulamento o seguinte: A. Que o caminho existente exclusivamente para servir os prédios confinantes com o mesmo, melhor identificados na medida de protocolo. B. Que ao longo dos tempos foram sendo construídos e licenciados edifícios de habitação nos mencionados prédios, que confrontam também com o mencionado caminho. C. Que, dado o número e a variedade de prédios confinantes com o caminho, importa garantir o direito à utilização do mesmo por parte dos proprietários de todos os prédios que com ele confinam. D. Que a consagração de tal direito não pode, todavia, ser feita a custo do erário público, procedimento que nem os proprietários nem o município desejam. E. Que, por tal motivo, todos entenderam acordar, para todos os efeitos legais, que o mencionado caminho deve continuar a ser particular, mas de utilização pública e universal. E. Mais acordam que tal utilização pública não converterá o arrendamento a caminho público, não podendo ser criado qualquer tipo de obstáculo, seja de que tipo for, à sua utilização livre e universal, nem ao uso do mesmo, seja por quem for. G. Os proprietários obrigam-se ainda por si, por todos aqueles a que venham a transmitir a propriedade dos prédios e que são proprietários, seja tal transmissão entre vivos ou post-mortem, a manterem a faixa de rodagem do arruamento com a largura mínima de 6,5 metros e criarem ambos os lados do arruamento passeios com a largura de 1,6 metros. H. Para além das obrigações referidas, os proprietários obrigam-se ainda, e logo que o detalhe seja solicitado pelo município de Vendas Novas, o que poderá acontecer corridos sejam 15 anos sobre a data de assinatura do protocolo, a infraestrutura referida ao regulamento e integrá-lo sem qualquer custo para o município de Vendas Novas no modelo público municipal. E todas as obrigações assumidas no presente protocolo pelos proprietários serão, para todos os efeitos legais, solidários. J. Deverá ser elaborado um protocolo entre o município e os requerentes, proprietários dos prédios confinados com o regulamento, onde fica refletida a vontade das partes. Face ao exposto, deverá a minuto do protocolo de colaboração, em que ser aprovada para que se proceda à sua assinatura. Muito obrigado, Dr. Helder. Tendo aqui uma proposta do serviço tutelado pelo Sr. Vice-Presidente na área do planeamento, pergunto se quer acrescentar alguma questão. Obrigado, Sr. Presidente. No fundo, trata-se aqui de uma pretensão dos moradores deste arruamento, que é um caminho privado, pese embora já existam construções, nomeadamente construções antigas, de um antigo monte no fundo desta rua, mas sendo um caminho privado, há a impossibilidade de construção, tendo em conta que a construção é obrigatoriamente em propriedades com confrontações com a via pública. Há a intenção por parte de alguns proprietários em fazer algumas construções, alguns destaques, e por isso eles colocaram a questão ao município. O município, como tem o objetivo de consolidar os perímetros urbanos, não tem propriamente um interesse próprio neste arruamento, em que este arruamento passe para domínio público e que sejam feitas as infraestruturas necessárias, nomeadamente de pavimentação ou de passeios a que a lei obriga. E tendo em conta que existem já uma conduta de água naquele arruamento para abastecimento do monte lá existente, e que também passa por lá a recolha do lixo desse mesmo monte, nós chegámos a um entendimento com os proprietários e eles demonstraram que teriam interesse nessa solução em constituir este caminho como privado de utilização pública, o que permite as suas intenções de desenvolvimento urbanístico particular e não prejudica o interesse municipal, nomeadamente através da construção de qualquer tipo de arruamento ou de infraestruturas. É um entendimento que nós queremos que é equilibrado, tendo em conta que não prejudica o município que não tinha interesse, nem tem um interesse naquele arruamento privado, nem prejudica os proprietários que, ao quererem, podem desenvolver as suas operações urbanísticas, naturalmente financiando as infraestruturas, acima de tudo aquelas infraestruturas de abastecimento, saneamento, etc. No que diz respeito aos arruamentos, nós permitimos que os proprietários os desenvolvam num prazo de 15 anos, sendo esses 15 anos depois flexibilizados caso
haja entendimento entre a Câmara Municipal e os próprios proprietários e possa ser o prazo prorrogado. Portanto, este protocolo é apenas para firmar todos estes compromissos e deverá ficar registado nas licenças de utilização para que, em transmissões futuras de propriedades, o comprador também tenha conhecimento do ónus que fica encarregado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há aqui alguma questão, vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma questão relativamente à linha H, que é referido que os proprietários obrigam-se, ainda e logo pelo ser solicitado pelo município de Vendas Novas, o que poderá acontecer, corridos que sejam os 15 anos, a infraestruturar o referido arruamento e integrá-lo sem qualquer custo para o município no domínio público municipal. Ou seja, antes estabelece que continua a ser privado, mas de utilização pública, aqui estabelece que após os 15 anos possam ter o ónus de infraestruturar e ceder para o domínio público sem qualquer custo para o município. A minha questão é só se todos os proprietários, no âmbito do protocolo, estão conscientes deste ónus que está efetivamente aqui escrito e se estão confortáveis com o mesmo neste período que foi aqui assumido. Muito obrigado, vereador Luís. Sr. Vice-Presidente. Nós tivemos uma reunião com todos os proprietários em abril, onde lhes explicámos as várias condições, os vários pormenores deste protocolo que hoje aqui trazemos, e falámos desta questão de infraestruturar ao fim de 15 anos. E fomos bastante claros, ao fim de 15 anos poderá haver esses ónus que eles tenham de infraestruturar, ou poderá a Câmara Municipal de então optar por prorrogar o protocolo nos termos atuais e continuar a ser um caminho privado de utilização pública. O que nós não queríamos e não quisemos foi arranjar uma solução que no futuro ou impossibilitasse a Câmara Municipal de fazer um arruamento e tornar domínio público, ou obrigasse definitivamente os proprietários a infraestruturar. E, portanto, chegámos a uma conclusão que o melhor é deixar essa decisão para a altura certa e, na altura, os proprietários, sejam os atuais, sejam proprietários sucedâneos, e a Câmara Municipal da altura tomará a decisão que achar melhor para o desenvolvimento daquela zona. Muito obrigado. Luís. Era apenas a nossa questão, estando também os proprietários cientes e confortáveis com o proposto, iremos votar a favor da proposta de protocolo. Muito obrigado. O vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. A CDU, com toda a legitimidade dos 10 cidadãos requerentes, respeitando o acordo feito entre os senhores e os cidadãos, mas, muito sinceramente, não estou suficientemente integrado sobre este assunto, não tivemos capacidade de nos inteirar da questão. Respeitamos a vontade dos cidadãos, respeitamos a vontade dos senhores, mas eu não irei votar este ponto porque não tive capacidade de me inteirar dele o suficiente, nem sequer consigo colocar aqui dúvidas, porque exigia um conhecimento sobre esta questão que ainda tenho. Por isso não irei votar. Obrigado. Bem, então está o ponto aprovado por unanimidade, não participando na votação, o vereador Tiago Aldeias. Proposta de isenção de taxa de utilização do Auditório Municipal à Associação Cultural Sonhos em Cena. O Serviço de Cultura e Juventude propõe isenção de taxa de utilização do Auditório Municipal à Associação Cultural Sonhos em Cena, na sequência do pedido de cedência do espaço desta entidade para a realização do espetáculo Olha que Duas, no dia 28 de outubro, uma vez que pretende incluir este evento na agenda cultural do município, potenciando uma oferta cultural bastante positiva e não acarretando custos diretos para o município. Muito obrigado, Dr. Helder. Esta proposta também não é nova, já que haviam outras anteriormente semelhantes. Pergunto se há aqui alguma questão. Pergunto se há votos contra. Se há abstenções. Está aprovado por unanimidade. Resumo diário de tesouraria. Apresenta o resumo diário de tesouraria respeitante ao dia 19 de setembro de 2022, cujo saldo é de 3.027.995,89 €, correspondendo 2.763.140 € a dotações orçamentais
e 264.855,89 € a dotações não orçamentais. Pergunto se há alguma questão em relação ao resumo da tesouraria. Não havendo, a Câmara Municipal tomou conhecimento. Não havendo público presente, nem havendo nenhuma inscrição do público para esta sessão, passamos então à leitura da nossa minuta de ata. Aos 20 dias do mês de setembro do ano 2022, na sala de sessões e edifício dos Passos do Conselho da cidade de Vendas Novas, reuniu a Câmara Municipal tentado presente todos os seus membros. Presidente Luís Dias, Vice-Presidente Valentim Cunha, vereadores Ricardo Videira, Tiago Aldeias e Luís Matias. Pelo Sr. Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram 10 horas. No período antes da hora do dia, usaram da palavra todos os membros presentes. No período da ordem do dia, proposta de terceira revisão ao Orçamento PPI-PAM 2022. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias, com voto contra do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor do Vice-Presidente Valentim Cunha e do Presidente Luís Dias, aprovar a proposta de terceira revisão ao Orçamento PPI-PAM 2022, submetendo a mesma à apreciação e votação da Assembleia Municipal. Terceira alteração ao mapa pessoal do município de Vendas Novas para 2022. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias e com votos a favor do vereador Tiago Aldeias, do Vice-Presidente Valentim Cunha e do Presidente Luís Dias, aprovar a proposta de terceira alteração ao mapa pessoal do município de Vendas Novas para 2022, submetendo a mesma à apreciação e votação da Assembleia Municipal. Entrega de resíduos no Ecocentro de Vendas Novas. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com voto contra do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor do vereador Ricardo Videira e Luís Matias, do Vice-Presidente Valentim Cunha e do Presidente Luís Dias, aprovar a proposta dos vereadores da coligação Vendas Novas primeiro para que o município de Vendas Novas passe a suportar as tarifas cobradas pela GESAM aos municípios que efetuam a entrega de resíduos no Ecocentro de Vendas Novas, excluindo-se numa primeira fase os resíduos de construção e demolição, vendo neste âmbito o município tomar as medidas necessárias à implementação deste modelo e desenvolver as ações pedagógicas que explica detalhadamente o mesmo. Expediente, atas, foi lida e aprovada por maioria com abstenção do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias, do Vice-Presidente Valentim Cunha e do Presidente Luís Dias, a ata número 15, respeitante à reunião realizada em 7 de junho de 2022. 17ª alteração ao orçamento da despesa do ano 2022. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias, e com votos a favor do Vice-Presidente Valentim Cunha e do Presidente Luís Dias, ratificar o despacho de 13 de setembro de 2022, através do qual, ao abrir o disposto número 10 do artigo 35 da Lei 75 de 2013, de setembro, aprovou a 17ª alteração ao orçamento da despesa do ano 2022. Autorização prévia para a ação de compromissos plurianuais. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor do vereador Ricardo Videira e Luís Matias, do Vice-Presidente Valentim Cunha e do Presidente Luís Dias, solicitar à Assembleia Municipal a autorização prévia para a abertura do procedimento para fornecimento de gasóleo para abastecimento da frota municipal, com os encargos máximos dos anos posteriores ao atual exercício económico nos seguintes montantes: 2023, 200 mil euros, 2024, 210 mil euros e 2025, 220 mil euros. B. A autorização prévia à ação de compromissos plurianuais para não resultado do procedimento pré-contratual até aos limites aí referidos. Serviço de atendimento e acompanhamento social, acordo de colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenção do vereador. Pode contar? Abstenção. Com abstenção do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias, do Vice-Presidente Valentim Cunha e do Presidente Luís Dias, aprovar o acordo de colaboração sobre a entre o município de Vendas Novas e Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas, que define os termos e condições em que a Santa Casa da Misericórdia desenvolve o serviço de atendimento e acompanhamento social e os termos e condições em que o município presta apoio à instituição, quer técnico, quer financeiro. Caminho de terra batido utilizado nos postos da Afeiteira. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a medida de protocolo sobre a município de Vendas Novas e diferentes proprietários dos prédios confinantes por regulamento caminho de terra batido utilizado nos fóruns da Afeiteira. Não participou na votação o vereador Tiago Aldeias por não se considerarem condições prioritárias. Proposta de isenção de taxa de utilização do auditório municipal. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a isenção da taxa de utilização do auditório municipal no valor de 569,76 € à Associação Cultural Sonhos em Cena, na sequência do pedido de cedência do espaço de acessibilidade para a realização do espetáculo de domingo, 28 de outubro, uma vez que se tem incluir este evento na agenda cultural do município. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto se há alguma questão em relação à minuta. Não havendo, pergunto se há votos contra. Se há abstenções. Está então aprovada por unanimidade e declarada encerrada a reunião quando são 11h43. Muito obrigado a todos. Informo só que vamos ter a Assembleia Municipal dia 30 na Freguesia de Landeira. Já seguirá a convocatória muito em breve. Muito obrigado a todos. E obrigado também a quem nos acompanha a partir de casa.